Bom dia. Vou tentar mais uma vez. Bom dia. Agora sim. Que bom que vocês estão aqui. Nesse clima louco de São Paulo, que uma hora está chovendo, outra hora está sol, outra hora está nublado e não tem cristão que aguente. Mas que bom que vocês estão aqui. Que bom que vocês escolheram respirar um pouco da rotina da semana para focar naquilo que realmente importa, que é o amor e a graça de Deus, que é um amor maravilhoso que nos acolhe, que nos aceita, que nos recebe. E eu queria convidar vocês a, assim como vocês estão mesmo, vamos só fazer uma palavra de oração. Eterno Deus, nosso Pai, muito obrigado pela certeza de que o Senhor está sempre com a gente. E a gente quer te convidar a permanecer com a gente nesses momentos aqui de música, de louvor, para que tudo que for cantado, falado, tocado aqui seja única e exclusivamente para a tua honra e para a tua glória, que a gente possa sair daqui muito melhor do que a gente entrou, para que a gente se sinta fortalecido para encarar a semana que está por vir. Perdoa os nossos pecados, nos encha do teu Santo Espírito, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então agora eu quero convidar vocês a se colocarem em pé. Em pé. Em pé. Vamos louvar aquele que é digno. Tudo provém dele, tudo vem dele, é tudo por ele. E é disso que a gente quer cantar hoje. Isso. Aqui pode bater palma. Tudo é provisão, come sobre a terra e o que brota nesse chão. Pai, Deus se fez presente na semente a germinar. E como suportar? Nada vem de nossas obras. O pão em nossas mãos, o vinho que bebemos, tudo é graça. Junto à mesa todos são iguais. A fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar. O corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que ele dá. Tudo é provisão. Tudo é provisão, homem sobre a terra e o que brota nesse chão. Tudo vem do Pai.
fome que nos deu, o amor que satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu, o sangue que verteu. Satisfaz. Morte e vida em um só lugar, o corpo que morreu, o sangue que verteu, presente que ele dá. Não há nada que aconteça, não há nada que seja planejado que não tenha as mãos dele. Não é nada que seja mérito nosso, mas sim através dos méritos do sangue de Cristo, através da graça maravilhosa que nos salva e através da esperança que a gente tem de que um dia ele vai voltar. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. E eu caminho com a certeza de que ele virá. E é ele. Por ele, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas, cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E nele a minha vida está. Caminho com a certeza de que ele virá. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Gastando
dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, dono dos meus dias. Amém. Ele é dono dos nossos dias, Ele sabe o fim desde o princípio, Ele tem plena ciência de tudo que está passando na minha vida e na sua vida, as coisas boas, os desafios. E não importa o tamanho das nossas lutas, o tamanho dos nossos obstáculos, o tamanho do nosso cansaço, Ele é capaz de pegar tudo isso, todos esses desafios, todas as coisas ruins, e colocar numa caixa de presentes e transformar tudo aquilo que a gente passa numa nova canção. Ele é Deus de restauração, de misericórdia. Ele quer fazer isso por você e por mim hoje. Somos viajantes, cansados de andar, fardo da falta de um lar, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança o pó nossa glória, faz o teu trono nossa canção. Somos ossos secos num vale no chão, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Aleluia.
estás aqui, que possamos ouvir tua voz ecoando nos corações. Lança ao pó nossa glória, faz o teu trono em nossa canção. Eterno nosso Pai, nosso Rei, muito obrigado porque ao longo dos dias, da semana, a gente pode sentir tua mão, sentir tua proteção, sentir teu cuidado. E mesmo, Senhor, nos momentos em que a gente não sente, a gente de alguma maneira é consolado pela certeza de que o Senhor está presente. Senhor, agora que mais uma vez a gente está diante de Ti, a gente quer Te implorar que através do Teu Espírito, o Senhor fale ao nosso coração, à nossa mente, para que as Tuas verdades sejam muito mais do que apenas teorias, elas sejam realidade na nossa vida. A gente implora isso em nome de Cristo. Amém, Senhor. Amém. Para você que gosta de acompanhar, você pode entrar no nosso site umlugarcomunidade.com.br. Aí você clica ali nas abas, né? Sei lá como é que chama, eu chamo de aba, enfim. E aí vai aparecer uma das abas é como contribuir, uma pergunta. Você clica e embaixo vai aparecer transparência. Você entra na transparência, todos os relatórios estão lá. E além disso, tem uma nova ferramenta que é atualizada semanalmente, que é a arrecadação do mês, as contas do mês, o previsto, o executado, e tem um gráfico lá para quem tem gente que adora gráfico. Eu às vezes nem entendo o gráfico, mas enfim, eu sou de humanas, né? E aí tem os gastos por área no mês e assim por diante. Então você pode acessar e acompanhar semanalmente a questão financeira da comunidade, quanto entra, como é gasto e assim por diante. Então, vamos acessar aqui os 6 primeiros meses, pode passar. Aqui tem, né, um gráfico que todo mundo gosta, quanto foi arrecadado, né, quanto foi doado por vocês, quanto foi gasto, a média ali no final. Então a média de doação é de 160 mil e algumas coisas, e alguns quebrados, e a média de gasto 154 mil. Então vocês veem que todo mês é bem apertado. Próximo. Aqui a gente tem um gráfico que é levemente preocupante. Nos 6 primeiros meses, a gente terminou 3 meses no positivo, um desses meses bastante positivo, e os outros 3 meses a gente fechou, como a gente chama de no vermelho. Próximo. Aqui tem as categorias dos gastos, né? Então, como a gente sempre enfatiza, a comunidade ela pensa muito mais nas pessoas do que nas coisas. Então a gente tem um gasto ali pessoal e pastores, e a música é um gasto considerável para que tudo aconteça bem e as pessoas também sejam bem atendidas. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para aquele gasto ali de PG mais filiais, são os vários PGs que a gente visita, e as filiais, a filial no caso é Curitiba, é onde a gente tem uma comunidade funcionando constantemente. E aí a gente tem essas visitas. Então esse ano a gente já visitou Belo Horizonte, fomos lá ficar com o pessoal, a gente também visitou Palmas e Guaíra, lá no Tocantins, a gente visitou Maringá, e a gente presta um atendimento constante ao Rio de Janeiro, a Florianópolis, São José dos Campos e Curitiba. Então, são gastos que a gente tem visitando essa galera, porque a comunidade ela não acontece só em São Paulo, ela tem gente espalhada pelo Brasil inteiro. A gente tem até 3 PGs funcionando lá em Portugal, né? Então, é bem interessante. O próximo. Esse daqui é um gráfico muito interessante, é muito importante, é uma coisa que a gente gosta de bater na tecla. A gente teve 406 doadores únicos, ou seja, uma pessoa que doou uma vez, no máximo 2, e quem doou 3 ou mais vezes, a gente tem 174 recorrentes, tá? Que tem um percentual ali de quase 50% das doações da comunidade. Próximo.
Então aqui, 87% do arrecadado veio desses 174 doadores que são recorrentes e 13% veio dos doadores que são esporádicos. Isso é muito importante, a constância das doações. E por fim, tem aquele gráfico das gotas que eu acho muito legal. Pode passar, eu acho que é isso. Então aqui a gente tem as gotinhas para mais uma vez corroborar a ideia de que a comunidade é feita por todos, né? A gente não tem nenhuma doação. E, na verdade, esse ano a gente teve uma doação que foi em abril ali, que realmente bateu todas as nossas expectativas, e por isso que o mês de abril fechou tão melhor que os outros meses também. Uma doação única muito volumosa, mas, tirando isso, geralmente é a galera do ano que faz com que a comunidade aconteça. E próximo, o valor total, 964.829 arrecadado no semestre e 928.387 que foi aplicado, que foram gastos aí nesse semestre. A gente teve uma folguinha aí nesse primeiro semestre. Por fim, como a gente já explicou, aquilo que sobra, 50%, depois de a gente pagar todas as contas, aquilo que fica, 50% vai automaticamente para o Instituto Sementes. Então, infelizmente, foram repassados só R$ 42.494. Quanto mais a gente recebe doações, mais é repassado para o Instituto Sementes. Foram usados para atendimentos psicoterápicos, bolsas de captação e bolsas de graduação, para ajudar a mudar a vida das pessoas, tá? A gente agradece mais uma vez todos vocês que doaram, que colaboraram e que fizeram a comunidade se tornar possível durante 2026 até o meio do ano. Muito obrigado. Pode subir? Então, hoje a gente está começando uma série nova, uma série interessantíssima. Muitos de vocês pedem séries desse tipo e até mandam um monte de mensagem. Quando é que vocês vão falar disso? Quando é que vocês vão falar daquilo? Não sei o que lá, tal. E a gente vai começar a introduzir alguns temas e ano que vem a gente vai destrinchar algumas coisas um pouquinho melhor. Então, a gente vai começar uma série sobre profetismo hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre os profetas. Quem são os profetas? Como é que funciona esse negócio de ser profeta, de atuar como profeta? Há profetas hoje? Houve profetas antes? Como é que funciona esse negócio? E vocês me mandam, alguns de vocês, né? Não todos, mas vários de vocês sabem que eu gosto dos memezinhos, dos videozinhos. Aí vocês ficam me mandando no Instagram. Às vezes eu consigo ver. Essa semana me mandaram um vídeo maravilhoso que tem tudo a ver com essa série. Não sei se a pessoa já sabia que seria essa série, mas me mandaram um vídeo de um cara, não sei se era um sermão, o que era, mas o vídeo começa assim: você está diante do maior profeta da atualidade. Vocês estão diante do maior profeta da atualidade. E o cara falando assim, vocês tinham que se sentir privilegiados de eu estar aqui entre vocês e tal. E quando eu falo, vocês têm que prestar atenção, porque eu sou o maior profeta da atualidade. Né? Eu vi o vídeo, eu ri bastante, achei muito interessante, muito audacioso, né, do indivíduo se denominar o maior profeta da atualidade, e falando para as pessoas prestarem atenção no sermão dele. Acho que, não sei, talvez a galera estava conversando no celular, né, e ele quis chamar a atenção, né, dizendo que ele era o maior profeta da atualidade. E tem tudo a ver com o que a gente vai falar, tem tudo a ver com o que é ser um profeta. E as pessoas têm essa visão de que o profeta é aquele que vê o futuro, é o cara que sabe o que vai acontecer, é o cara que revela o que vai acontecer no futuro, que tem aquelas visões, os sonhos, essas revelações especiais. É como se o profeta fosse esse cara destacado que tivesse uma conexão, né, diferenciada com a divindade, né, para revelar aquilo que a divindade tem no seu coração. Mas a palavra profeta, né, a gente está falando aqui da Bíblia, mas a gente também vai falar um pouquinho do Antigo Oriente. A palavra profeta para a Bíblia é a palavra navi. E navi vem do verbo navá.
E Navi e Navá vão aparecer ao longo de todo o Antigo Testamento mais de 600 vezes, tá? Tanto o substantivo quanto o verbo. E a origem etimológica da palavra de Navi, ela é incerta e ela pode vir de várias possibilidades. Tá? E por que isso é interessante? Porque a palavra, ou a conexão da palavra com outras línguas, sugere que a ideia de profeta acontece, e acontecia, né, pelo menos em vários outros povos ali da região do Antigo Oriente Médio. E todas as conexões, a palavra Navi, todas as possibilidades etimológicas vão referir a alguém que balbucia, a alguém que prega, que fala em público, alguém que é um representante legal, jurídico de alguma coisa, alguém que é um mensageiro. E essa ideia do profeta como mensageiro, ela é muito recorrente nos outros povos. E existe até uma famosa fórmula do mensageiro, que o indivíduo que era o representante de alguém, né, do rei, de algum poderoso, ele ia falar com outra pessoa, levar um recado, e ele trazia sempre essa fórmula do mensageiro, que é, assim diz fulano. Né? Então, em hebraico, ko-amar, assim diz fulano, assim diz ciclano. Então você era o profeta, você era aquele que representava alguém que estava mandando uma mensagem para alguém. E você ia até a pessoa, você caminhava até a pessoa e você dizia, assim diz o fulano. Porque o profeta, o mensageiro, esse representante, esse que balbucia, esse que fala, ele é aquele que carrega não alguma coisa que é dele, mas que é de outro para outra pessoa. Então ele é um intermediário, ele é alguém que faz essa intermediação da mensagem. Ele leva a mensagem de um para outro. E Navi, então, vai aparecer várias vezes na Bíblia hebraica. Mas outras palavras vão aparecer também na Bíblia hebraica. Por exemplo, a palavra roê, o substantivo roê, que é aquele que vê, que vem do verbo raá, que significa ver. Então, o profeta também é, em alguns momentos, chamado de aquele que vê. Em outros momentos, o profeta vai ser chamado de rosé, que vem do verbo razá, que significa percepção, ver mais longe, olhar mais distante. E essa palavra no hebraico, na Bíblia, pelo menos no Antigo Testamento, ela vai aparecer muito ligada aos profetas da corte da época de Davi, o pessoal que trabalhava para o rei. Né? Então ela tem, muitas vezes, uma leve conotação negativa, que é aquele cara que trabalha para o rei, ou seja, geralmente ele vai ver o que o rei quer que ele veja. Né? E a gente tem também outra expressão que é Ish Elohim, que é o homem de Deus. O profeta também é chamado de o homem de Deus. E essa expressão vai aparecer para Samuel, vai aparecer para Eliseu. São profetas que eram também homens de Deus. Ou seja, o campo semântico da ideia de profeta no Antigo Testamento, ele é um campo semântico, ele é amplo, ele é variado, ele carrega várias funções. E aí uma coisa que eu acho muito importante, e vocês já sabem disso, eu gosto sempre de ver quando é que a palavra aparece a primeira vez, porque quando ela aparece a primeira vez, ela vai de alguma maneira estabelecer uma espécie de paradigma para aquilo que vai acontecer depois. Né? E a primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia hebraica é em Gênesis capítulo 20. E eu já falei sobre isso de uma maneira mais estendida, hoje eu vou falar de uma maneira mais curta. Gênesis capítulo 20 é a história de Abraão com Abimeleque. E vocês lembram que Abraão ele tinha um costume muito interessante, né? Muito curioso. Ele gostava de dizer que Sara, a esposa dele, era irmã dele. E ele fez isso pelo menos 2 vezes no relato bíblico, que é quando ele fala para o faraó que Sara é a esposa, com medo de o faraó matar, e agora, no Gênesis capítulo 20, ele fala de novo, agora para Abimeleque, que Sara era sua irmã. E o texto vai dizer que é meio que um subterfúgio, como se ela fosse uma meia-irmã, filha do mesmo pai, uma mãe diferente, alguma coisa assim. Mas a gente não tem uma comprovação de que isso realmente seja um fato. O fato é que Abraão gostava de poupar a própria vida e entregar a esposa para os outros caras, o que é um negócio estranho, mas enfim. E o que eu acho muito interessante, eu dei uma aula recentemente sobre isso, no arco narrativo de Abraão, é que quando o sobrinho dele, isso não tem nada a ver com o sermão, tá? Mas eu acho muito engraçado. O sobrinho dele é levado cativo, ele arregimenta um exército e vai para a guerra para libertar o sobrinho. Então ele não tem medo de morrer para libertar o sobrinho, mas para a esposa dele, ele fala, não, fala que você é minha irmã para não dar B.O. Então é um negócio que para mim é muito difícil de entender. Mas enfim, isso é um outro papo.
Então, Abraão mente para Abimeleque. Abimeleque provavelmente não é o nome do indivíduo, é o cargo que ele ocupa, porque Avimelech quer dizer o pai rei, né? Meu pai rei. E pai e filho era uma nomenclatura que não tem a ver só com uma questão genética ou sanguínea. Pai e filho é uma questão que tem a ver com poder. O pai é o que tem o poder, o filho é aquele que obedece. E isso é usado em textos de aliança, em tratados políticos e econômicos. Ou seja, a nomenclatura pai não tem a ver com ser pai na Bíblia, tá? E nem filho tem a ver com ser filho, mas tem a condição do pai, que é o patriarca, que é o chefe, e a condição de filho, que é o subalterno, etc. e tal. Enfim, isso é uma coisa interessante. Então, Avimelech era provavelmente o título daquele cara que era o mais poderoso daquela região. Abraão mente para ele, ele toma Sara com esposa, e ali, teoricamente, antes dele consumar esse casamento, Deus aparece para ele num sonho, numa visão. E é a primeira vez que a palavra sonho aparece na Bíblia. Então ele sonha, ele tem um sonho. Deus aparece no sonho e fala assim, não case com essa mulher, porque se você casar, se você se deitar com essa mulher, eu vou acabar com o teu reino, eu vou destruir, vai vir uma praga, vai acabar com tudo e tal, tal, tal. Esse indivíduo aí, essa mulher que você está tomando, ela é esposa do meu filho, do Abraão. E aí, Abimeleque, né, Avimelech, ele reage, ele diz assim, não, mas foi ele que me disse que era irmã, que isso, não faz isso. Deus, por favor, eu não fiz nada de errado, ele que mentiu para mim. Eu não fiz nada, nem encostei nela, eu só estou levando a palavra dele em consideração. E aí Deus fala, tá bom, eu entendo, por isso que eu estou vindo aqui num sonho para você e tal. Agora faz o seguinte, devolve a mulher para ele e fica tranquilo, porque Abraão, ele é meu profeta. Ele vai interceder por você e eu não vou fazer nada. Ou seja, além de Abimeleque ser enganado por Abraão, ele ainda tinha que pedir para Abraão interceder por ele com Deus, para Deus não puni-lo. Ou seja, a primeira vez que a palavra profeta é usada na Bíblia é usada no contexto do profeta mentindo. E mentindo sobre a esposa dele. E usada num contexto em que Abraão é chamado de profeta para interceder. E Gênesis 20 é muito interessante porque é a primeira vez que aparece a palavra profeta na Bíblia, é a primeira vez que aparece a ideia de sonho, da palavra sonho na Bíblia, e é a primeira vez que aparece a palavra intercessão também, que é o verbo palala, que é um verbo com uma terminação, é uma ideia jurídica, é uma intercessão como se fosse num tribunal. Então, nesse mesmo contexto, 3 palavras importantes para o restante da Bíblia vão aparecer. Abraão é profeta. O rei é o primeiro que tem um sonho. E Deus se revela para um rei pagão através dos sonhos. E não é o profeta que tem um sonho. Isso é interessante. E aí o profeta, a função dele é interceder. Ele vai interceder pelo rei, para que Deus não faça mal, para que Deus não traga uma praga sobre o rei e o povo ali que servia a Abimeleque. Então esse é o contexto da primeira vez que profeta vai aparecer na Bíblia. A gente sabe que Abraão ele tem características relacionadas à ideia de profeta que vão aparecer no restante da Bíblia. Por exemplo, o profeta geralmente é enviado por Deus, e o verbo usado é o verbo ralar, que é o verbo que aparece em Gênesis no capítulo 12 e também em Gênesis no capítulo 22, quando Deus diz para Abraão em Gênesis 12, vai por uma terra que eu vou te mostrar, e quando ele diz em Gênesis 22, vai para o monte que eu vou te mostrar. Então, 2 vezes Abraão é enviado. Abraão intercede antes mesmo de Gênesis no capítulo 20, em Gênesis no capítulo 18, no episódio dos mensageiros que vão ali comer aquele cordeiro com coalhada maravilhoso que eu já falei para vocês, ele intercede pela cidade de Sodoma e Gomorra para tentar salvar o seu sobrinho Ló. Então ele já tinha intercedido. Abraão tem uma visão, apesar da palavra visão não aparecer, ele tem uma visão ali em Gênesis capítulo 15, que diz que ele cai num pesado sono e Deus aparece para ele, no sono, né, passando no meio dos animais. Não sei se vocês lembram desse episódio, quando Deus faz uma aliança ali, uma cerimônia de aliança, literalmente ali com Abraão. Então Abraão tem várias características que vão ser modelo do que vai acontecer com os profetas ao longo do Antigo Testamento. Mas aqui, a principal característica, o contexto em que Abraão é chamado de profeta, é o contexto dele interceder, dele orar. Uma intercessão
jurídica, dele se colocar no lugar de alguém e interceder por aquela pessoa, para que Deus poupasse, para que Deus tivesse misericórdia daquela pessoa. E o detalhe é que num contexto em que ele, o intercessor, era o culpado de ter colocado a pessoa naquele lugar. Bom, a segunda vez que a palavra profeta vai aparecer na Bíblia, ela carrega um contexto um pouquinho mais técnico. E vai estar lá em Êxodo, se você tiver com a sua Bíblia aí, em Êxodo capítulo 7. Você pode abrir a sua Bíblia, seu celular. Êxodo capítulo 7, verso 1 e 2. Lá diz assim: Então o Senhor disse a Moisés: Veja, eu o constituí como Deus sobre o faraó, e o seu irmão Arão será o seu profeta. Então Moisés vai ser Deus, Arão vai ser o profeta. Você falará tudo o que eu lhe ordenar, e Arão, seu irmão, falará ao faraó, para que deixe sair da sua terra os filhos de Israel. Então Moisés vai ser Deus, e Arão vai ser o profeta. E aqui é uma repetição do mesmo contexto que a gente encontra em Êxodo capítulo 4. Se você voltar aqui algumas pagininhas, Êxodo capítulo 4, tem toda aquela discussão que Moisés não queria ir, porque ele não sabia falar, etc. e tal, e Deus vem com uma solução e fala assim: olha, Arão não é teu irmão, ele não é o levita teu irmão, não sei o que lá, tal. Então ele vai lá com você, tal. Aí no verso 16, Êxodo capítulo 4, verso 16 diz assim: Ele falará por você ao povo, e ele será como a sua boca, e você será para ele como Deus. Então, aqui em Êxodo, no capítulo 4 e no capítulo 7, a ideia do profeta é aquele que é a boca de Deus. Então, Deus fala, o profeta repete. Deus fala, o profeta repete. E aí tem tudo a ver com a ideia de profeta, como a palavra significa mesmo, que é o mensageiro, que é o representante, que é aquele que fala em nome de alguém. Então Moisés, ele é o primeiro que é caracterizado tecnicamente como um profeta, que é a boca de Deus. Só que não vai ser ele que vai ser o profeta, vai ser Arão. Ele vai ser Deus e Arão vai ser o profeta. Então olha a corrente de ação. Deus fala para Moisés, Moisés fala para Arão, Arão fala para o faraó. E isso vai se repetir em outro momento muito clássico, que é quando Deus se revela no Monte Sinai. Quando Deus fala no Monte Sinai, vocês lembram? Deus fala, e depois ele dizer as famosas 10 palavras, vocês lembram como é que o povo reage? Como é que o povo reage? O povo fala assim: Moisés, se Deus continuar falando, a gente vai morrer, vamos todos nós morrer. Vai você e fala com Deus, e aí você volta e diz o que Deus quer. Lembra disso? E aí Moisés sobe então e vai falar com Deus, fica lá 40 dias e volta com o recado de Deus. E a partir daí, a comunicação vai fluir exatamente nesse fluxo. Deus fala para Moisés, o profeta, e Moisés repete para o povo. Deus fala e Moisés repete. Deus fala e Moisés repete. Então, curiosamente, a ideia de profeta nos 2 primeiros textos são muito importantes e impactantes, não tem a ver com visão. Não tem a ver nem com futuro. Tem a ver com o quê? Falar. E falar o quê? O que Deus quer. E nesse mesmo episódio, nessa mesma linha de raciocínio, logo depois de Moisés subir, e aí tem uma discussão se ele subiu 2 vezes, se ele subiu uma e tal. Quando ele desce, o povo está naquela baderna que eles construíram um bezerro de ouro, vocês lembram disso? Ele quebra as tábuas e tal, e papapá. E aí Deus manda ele subir de novo, ele sobe agora sim, de novo. E aí quando ele sobe, Deus fala assim: Moisés, eu vou acabar com o povo. E aí lembra qual é a resposta de Moisés? Vocês podem ver isso em Êxodo capítulos 32 e 33. É interessante a construção que Deus fala assim: Moisés, eu vou acabar com o teu povo. Eu vi o que o teu povo estava fazendo, vou acabar com todo mundo. E Moisés fala assim: meu povo não, Deus, é teu. É teu, não vem jogar em cima de mim não, a parada é tua. Você que tirou esse povo de lá do Egito. E agora você vai acabar com todo mundo? Você imagina o que os outros vão dizer de você por aí? Ah, tá vendo? Esse Deus tirou eles lá do Egito para matar todo mundo no deserto. Esse Deus é um Deus sanguinário. E Moisés vai argumentar intercedendo pelo povo diante de Deus. E Deus fala: Moisés, deixa eu matar todo mundo, eu vou fazer de você
o meu povo. Você, a sua linhagem vai ser o meu povo. Aí Moisés fala, Deus, não, esse é o teu povo, não mata ele, você vai ficar mal falado por aí. E ele argumenta, até que Deus fala assim, tá bom, Moisés, eu vou te ouvir, não vou destruir o meu povo. Mas agora também não vou mais com vocês. Vai vocês aí guiando o povo, eu não vou mais. Eu vou só como a nuvem, como a coluna e tal. Aí Moisés fala, não, se o Senhor não for com a gente não vai. E aí aquele texto lindo de Êxodo capítulo 34, em que Deus aparece e Deus fala, Deus, compassivo, misericordioso, longânimo, que é um texto maravilhoso, que são os famosos 13 atributos de Deus. É lindo esse texto. E aí Deus segue com o povo, ou seja, Moisés é a boca de Deus, mas ele é também um intercessor. E ele vai ser um intercessor diversas vezes, orando, se colocando diante de Deus como se fosse o povo, como se fosse parte do povo. Ele é do povo. E por ser do povo, ele representa o povo diante de Deus, ao mesmo tempo que ele leva a mensagem de Deus para o povo. Ele é esse intermediário, ele é esse mediador, que faz esse, talvez seja a melhor expressão, esse leve e traz. Ele leva a mensagem de Deus para o povo e ele comparece diante de Deus representando o povo e defendendo o povo, intercedendo pelo povo. E essas são as duas principais funções proféticas. O profeta é o quê? É a boca de Deus, que fala em nome de Deus, e ele é aquele que intercede diante de Deus por quem? Pelo povo, pelas pessoas, porque ele é parte desse grupo, ele não está fora desse grupo. E essas são duas das principais características dos profetas. E aí Moisés acaba se tornando o modelo de profeta por causa de um texto que a gente encontra no livro de Deuteronômio, no capítulo 18. Que é um texto fundamental para a gente entender a ideia de profetismo ao longo de toda a Bíblia, não só do Pentateuco. Deus está falando com o povo através de Moisés, Deus está exortando o povo através de Moisés, e aí Deus está dizendo, quando vocês entrarem na terra, que o Senhor Deus está dando para vocês vão ver coisas abomináveis lá. E uma dessas coisas que vocês vão ver é que lá tem, isso está lá no capítulo 18, verso 10, eu adoro isso aqui. Tem adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia e gente que consulta os mortos. Então tem tudo isso lá, todo mundo querendo saber o futuro, todo mundo querendo saber como é que vai ser. E vocês vão ter medo de ser enganados, vocês vão ter medo de cair nesses papos. Não entrem em contato com essa galera, porque isso daí é abominação e tal. Vocês não têm que... Não entre nessa parada. E aí a última frasezinha antes do texto importante diz assim, o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisas. Ou seja, Deus não está preocupado com essas coisas dos futuros aí, desse futurismo aí, desse negócio de prever o futuro. Eu quero saber se eu vou ganhar na Mega Sena. Aí você vai lá, joga os dadinhos e tal, vê não é dado, não? A borra do café, tem um lance da borra do café, eu acho isso interessante. Aí, na sequência, vem um texto importante que diz a partir do verso 18, ou capítulo 18 de Deuteronômio, verso 15. Aí diz assim, o Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir. Ou seja, vai vir um profeta, e aqui é interessante que ele bota no futuro. Ele está condenando a galera que previu o futuro, e na sequência ele diz assim, no futuro, Deus vai levantar um profeta parecido comigo. Então, ele vai levantar um profeta parecido comigo do meio de vocês, ou seja, vai ser do meio do povo. Ele não vai vir de fora, ele vai ser daqui, da galera. E vocês devem ouvir esse profeta. Porque foi isso que vocês pediram para Deus, verso 16, lá no Monte Sinai, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram, não queremos ouvir a voz de Deus de novo, nem ver esse grande fogo, porque senão nós vamos morrer. Então, verso 17, o Senhor me disse, eles estão corretos naquilo que eles disseram. Verso 18, farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará o que eu lhe ordenar, e todo aquele que não ouvir as minhas palavras, eu vou pedir contas dele. Então, aqui nesse contexto, há uma promessa de que
E aqui tem todo um jogo, porque a promessa do profeta, desse mensageiro, é feita no singular. Ou seja, não é Deus dizendo assim, eu vou levantar profetas. O texto diz que ele vai levantar profeta. E aí, boa parte do cristianismo entendeu isso daqui como uma referência messiânica. Mas um dos maiores estudiosos de Deuteronômio, o Dr. Daniel Bloch, ele diz que isso daqui não é uma referência messiânica, porque o Novo Testamento não entende esse texto, não faz a releitura desse texto de uma maneira messiânica. Mas, obviamente, Jesus vem e atua como um grande profeta. Mas a ideia de Deuteronômio 28 é que em todas as gerações, sempre vai haver pelo menos um profeta que Deus vai levantar para impedir que esses agoreiros, feiticeiros, esses preditores do futuro digam como as coisas vão ser. E esse profeta ele vai ter algumas características especiais que a gente vai ver ao longo da série. A gente não vai ver hoje, a gente vai ver ao longo da série. E, ou seja, a ideia de que em cada geração Deus vai levantar pelo menos um profeta. E esse profeta vai fazer com que o povo não se sinta desamparado e não caia na conversa dos preditores do futuro, dos agoreiros, dos feiticeiros e assim por diante. Qual é a mensagem importante, essencial para a gente? 2. Primeira, num momento importante, como esse que a gente está vivendo, notícias péssimas, uso de inteligência artificial para espalhar mentiras, um processo que vocês sabem que está acontecendo de política, de uso da mentira, ninguém mais sabe o que é verdade e o que não é. Sempre vem gente com palavras dizendo que são de Deus. Olha, tomem cuidado. Porque o futuro, se for com fulano, vai ser assim. O futuro, se for com ciclano, vai ser assado. Porque se isso acontecer, é o fim do mundo. São os profetas do caos, do final de todas as coisas. Aqueles a quem Deus revelou o que vai acontecer. Sempre nessa pegada de destruição final, destruição total, terra arrasada. Nesses momentos é importante a gente manter o pé no chão, ser racional, pensar e ponderar e não cair nesses papos. Esse é o primeiro ponto. Deus levanta profeta. A gente vai ver quais são as marcas desses profetas nas próximas semanas. Deus levanta profetas para não desamparar o seu povo. E o segundo ponto. Existe uma função profética anterior a essa, que é muito mais importante do que essa. Que é a função profética de interceder. De ser a boca para interceder pelas pessoas. Para comparecer diante de Deus e interceder pelos outros, não por você mesmo, né? Vocês entenderam isso, né? O profeta não fala em próprio nome, ele fala sempre o nome do outro. E se tem uma coisa que a gente deixa morrer dentro das nossas comunidades espirituais e religiosas, é justamente essa função profética de intercessão. Ou seja, todos nós podemos ser profetas. Todos nós podemos desempenhar pelo menos a função profética da intercessão. E de orarmos uns pelos outros. Vocês lembram que a epístola de Tiago tem um texto fortíssimo no final que diz que muito pode a oração do justo quando ele intercede pelos outros. O meu convite é: desempenhe a função profética que está ao seu alcance. Não é um maior profeta da atualidade. Somos todos convocados a sermos profetas da atualidade, intercedendo uns pelos outros. Interceda por quem precisa. Ore por quem precisa. Ore pelos que não têm nada, pelos que estão passando por dificuldades, pelos doentes. Orem uns pelos outros. E sejam a boca de Deus intercedendo uns pelos outros. Eterno nosso Pai e nosso Rei. Senhor, a gente vive no meio do caos em que um monte de gente arroga para si ter a Tua palavra, a Tua verdade, a Tua revelação especial. Um monte de gente que diz como as coisas vão ser ou deixar de ser e falam sempre em Teu nome.
Por favor, Senhor, não nos deixe sermos enganados por esse tipo de discurso. Ao mesmo tempo, Senhor, resgata em nós uma função profética primordial, de sermos intercessores, de intercedermos uns pelos outros, para sermos a boca daqueles que, infelizmente, muitas vezes não têm conseguido falar porque não tem espaço e não tem voz. Que nós sejamos a boca deles diante de Ti. E, Senhor, nos ajude a sermos a Tua boca, levando o Teu amor aonde quer que formos. É o que nós te imploramos em nome de Cristo. Amém. Tempestade traz memória, eu só sou sopro e pó. Traz o peso em minha boca da tarefa que assola. Eu serei uma fortaleza, irei, não por mim. Desde o ventre eu conheço essa voz que acompanha. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito o que ele pedir, não sou eu, mas é ele quem diz. Se o que eu disser não for meu, eu sou boca e não falo por mim. Se repito
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Valeu, galera. Obrigado pela presença de vocês. Até semana que vem. Um abraço.